A paz do Senhor Deus preenche o teu coração. O tema da mensagem é uma morte por amor. O propósito da vinda de Jesus a este mundo foi de salvar, não foi de condenar, não foi de castigar. Pois em João 3, versículo 17, a palavra de Deus vai dizer: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Este foi o propósito de Deus enviar o seu Filho unigênito, que foi para salvar. Porque Deus, lá do céu, olhou a humanidade e viu que todos estavam em pecado. Só que o ser humano não tinha condição, ou seja, não tem condição de salvar a si próprio, não tem condição de remir os seus pecados, não tinha condição de religar a Deus. Por isso, Jesus veio ao mundo para que a gente fosse salvo por meio dele. Então Deus não olhou para o mundo com o pensamento de condenação, mas com um olhar de amor, de misericórdia, com a intenção de salvar, isto é, por meio do Filho dele. Pois está escrito em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo, ou seja, não houve explicação do tamanho deste amor. Um amor que é louco, um amor que é desesperado para salvar o ser humano, porque o pecado leva à destruição. O pecado faz com que o ser humano se desconecte de Deus, vive uma vida fora dos planos de Deus. E Paulo fala que por meio da morte de Jesus nós fomos levados para perto de Deus. E esta morte fez com que a gente fosse reconectado com Deus. E Paulo também fala que Jesus é o mediador entre o ser humano e Deus. Então, por meio de Cristo, nós estamos em Deus, porque foi Ele que nos resgatou. A morte de Jesus foi o meio de resgate utilizado por Deus, nos tirando de uma condição depravada, da condição que a gente estava, nos levando para uma condição extremamente boa, que vale a pena para a nossa vida, pois está escrito em Colossenses 1, versículo 13: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus, por meio de Jesus, nos tirou do domínio das trevas, ou seja, Ele nos arrancou de lá. Ele fez de tudo para que a gente fosse tirado, salvo das trevas, para que a gente saísse do mundo de escuridão e fosse transportado para um mundo de luz, onde a gente não tivesse o perigo de ser destruído. E como aconteceu o processo da morte de Jesus? Lá em Isaías dá detalhes, quando está escrito em Isaías 53, versículo 5: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, a condenação pelos atos de desobediência, nossos atos de rebeldia contra Deus, atingiram o corpo de Jesus. Ou seja, tudo aquilo que o ser humano cometeu de pecado recaiu sobre Jesus, porque ele foi um cordeiro sem mancha, sem defeito, o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, ele estava pagando
por tudo que fizemos de errado contra Deus. Ele cancelou a dívida por meio da sua morte. Ele pagou o preço por nós. A maldade, o mal praticado por nós, no corpo de Jesus estava, ou seja, recebeu a açoite, a punição em nosso lugar. A cruz era para nós, mas o amor de Deus interveio para que o seu Filho recebesse toda a punição em nosso lugar. Ele foi castigado em nosso lugar, e assim recebemos perdão, e recebemos a justificação e também a paz entre nós e Deus por meio de sua morte, por meio do seu sacrifício. O mal que o pecado causou foi tirado. Assim, a gente recebeu uma limpeza por meio do seu sangue, porque o sangue que Jesus derramou na cruz foi para nos limpar, para nos purificar. Então, o propósito da morte de Jesus foi para nos salvar. Jesus não veio para condenar o ser humano. Ele não veio para apontar o dedo, mas para morrer na cruz. Porque nós estávamos doentes, nós estávamos destruídos, nós estávamos mortos. Mas, por meio da morte de Jesus, nós ganhamos vida eterna. E todo aquele que crê em Jesus vai receber uma vida de restauração. Jesus não morreu em vão. Jesus espera que você aceite Ele, aceite a sua morte, aceite o que Ele fez na cruz para te salvar, para que você não fosse destruído, não seja destruído. E Jesus, Ele quer que você creia, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. A partir do momento que você entender o sacrifício de Jesus na cruz por você, você vai aceitar esse sacrifício. Uma morte por amor, uma morte que trouxe perdão, uma morte que trouxe a presença de Deus para nós, porque Ele, como Filho de Deus, Ele veio trazer a presença de Deus, mostrar que Deus é Pai, e por meio da morte dele, nos conectar a Deus de novo, porque o pecado tinha separado nós de Deus, e a morte de Jesus nos levou para perto de Deus. Pelo seu sangue, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Ele sofreu para que a gente fosse poupado. E foi uma morte por amor. E esta morte, esse sacrifício é eterno. Esse sacrifício que Jesus fez para te salvar não pode ser desfeito. Porque o sacrifício que nos salvou, um preço de sangue. Então, creia que Jesus veio na cruz para te salvar. E essa morte vai para te levar para perto de Deus.